Olá, espero que você esteja bem e nós vamos seguindo aqui com o nosso desafio de leitura da Bíblia em 365 dias. Vamos iniciar a nossa leitura em Levítico, capítulo 19. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Cada um temerá sua mãe e seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos farei deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. E quando oferecerdes o sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade, o oferecereis. No dia em que sacrificardes, no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado com fogo. E se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, coisa abominável é e não será aceita. E qualquer que comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade do Senhor. Por isso, tal alma será extirpada do povo. Qualquer também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do seu campo não cegará totalmente, e nem as espigas caídas colherá da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da vinha. Deixá-los-á ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não oprimirás o teu próximo, nem roubarás. A paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardarás os meus estatutos. Não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. No teu campo não semearás diversas sementes, e não vestirás roupas de diversos estofos misturados. E quando um homem se deitar com uma mulher que for serva desposada com outro homem, e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados. Não morrerão, pois ela foi libertada. E por expiação da sua culpa, trará ao Senhor, à porta da tenda da congregação, um carneiro de expiação. E com o carneiro da expiação da culpa, o sacerdote fará a propiciação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu. E este lhe será perdoado. E quando tiverdes entrado na terra, e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Porém, no quarto ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. E no quinto ano comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agorereis nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a se prostituir, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade.
Guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efas justos e justos ins tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Por isso, guardarei todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumprireis. Eu sou o Senhor. Capítulo 20. Falou mais o Senhor a Moisés. Também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel, ou estrangeiros que peregrinam em Israel, desde a sua descendência a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. Eu porei a minha face contra o homem, o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu a sua descendência a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos daquele homem quando der a sua descendência a Moloque, para não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que forem após eles, prostituindo-se com Moloque. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei minha face contra ele e extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando o homem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou seu pai e sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, que descobriu a nudez do seu pai, ambos certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Semelhantemente, quando o homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, o seu sangue será sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem, como mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, e o seu sangue será sobre eles. E quando um homem tornar uma mulher e a sua mãe, maldade é, e ele e ela as queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a um animal para juntar-se com ele, aquela mulher matarás bem assim como o animal. Certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles.
E quando o homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela a sua, torpeza é. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez da sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. E quando um homem se deitar com uma mulher no tempo da sua enfermidade e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do povo. Também a nudez da irmã da tua mãe ou da irmã do teu pai não descobrirá, porquanto descobriu a sua parenta. Sobre si levarão a iniquidade. Quando também um homem se deitar com sua tia, descobriu a nudez do seu tio, seu pecado sobre si levarão. 100 filhos morrerão. E quando o homem tomar a mulher do seu irmão, imundícia é. A nudez de seu irmão descobriu, 100 filhos ficarão. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que não vos vomite a terra, para a qual eu vos levo para habitar nela. E não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas. Portanto, fui enfadado deles. E a vós vos tenho dito: em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós, para possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, entre as aves imundas e limpas. E as vossas almas não fareis abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-los por imunda. E ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerás. Serão apredejados o seu sangue sobre eles. Capítulo 21. Disse depois o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: O sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e por sua virgem chegada a ele, e que ainda não teve marido. Por ela também não se contaminará. Ele, sendo o principal entre seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça e não raparão as extremidades da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas ao Senhor e o pão do seu Deus. Portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada do seu marido, pois santo é Deus. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus, santo será para ti, pois eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. E quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana seu pai, como fogo será queimada. E o sumo sacerdote, entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado azeite da unção, e que foi consagrado para vestir as vestes, não descobrirá sua cabeça, nem rasgará suas vestes. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por causa da sua mãe se contaminará. Nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus será sobre ele. Eu sou o Senhor,
e ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade. Viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta, estas não tomarás. Mas virgem do seu povo tomará por mulher, e não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Falou mais o Senhor a Moisés. Fala a Arão, dizendo: ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem com quem houver alguma deformidade se chegará como homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. O homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, o corcunda ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impingem, ou que tiver testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito é nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. E Moisés falou isto a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Levítico, capítulo 22. Depois falou o Senhor a Moisés: dize a Arão e seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele de que sair sêmen da cópula, ou qualquer que tocar algum réptil pelo qual se fez imundo, ou algum homem pelo qual se fez imundo, segundo toda a sua imundícia. O homem que tocar será imundo até a tarde, e não comerás das coisas santas, mas banhará a sua carne em água. E havendo-se o sol já posto, então será limpo. E depois comerás das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto e o dilacerado não comerá, para que não se contamine com ele. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento para que, por isso, não levem pecados e morram nele. Havendo-o profanado, eu sou o Senhor que o santifico. Também, nenhum estranho comerás das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o diarista comerá das coisas santas. Mas, quando o sacerdote comprar alguma pessoa com o seu dinheiro, aquela comerá delas, e os nascidos da sua casa, estes comerão do seu pão. E quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta das coisas santas. Mas, quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver filho, e se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão do seu pai comerás, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém, por erro, comer a coisa santa, sobre ela acrescentará uma quinta parte, e a dará ao sacerdote coisa santa. Assim, não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor.
nem os farão levar a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu, Senhor, que a santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: Qualquer que, da casa de Israel, ou dos estrangeiros em Israel, oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que oferecem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá macho, sem defeito, ou dos bois, ou dos cordeiros, ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita em vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando dos bois ou das ovelhas um voto ou oferta voluntária, sem defeito será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego, ou quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impingens, estes não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis ofertas queimadas ao Senhor sobre o altar. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. O machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor. Não fareis isto na vossa terra. Também, da mão do estrangeiro, nenhum alimento oferecereis ao vosso Deus. De todas estas coisas, pois, a sua corrupção está nelas. Defeito nelas há, não serão aceitas em vosso favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois, desde o 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também o boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho, não degolareis no mesmo dia. E quando oferecerdes sacrifícios de louvores ao Senhor, oferecereis da vossa vontade. No mesmo dia se comerá dele, nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Por isso, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Capítulo 23. Depois falou o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis a seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias de vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote moverá. E no dia em que moverdes o molho, prepareis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor.
E a sua oferta de alimentos será de 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação será de vinho, 1/4 de hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações extrareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão. Levedados se cozerão, primícias são do Senhor. Também, com o pão, oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano, e um novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor com a sua oferta de alimentos e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os seus cantos do seu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º dia do mês, tereis descanso, memorial, com o sonido de trombeta, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés: Mas, aos 10 dias desse 7º mês, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia, nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda a alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda a alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligirei as vossas almas aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao 1º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecerei ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação. E oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição é: nenhum trabalho servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor que apregoareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifício e libações, para qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias.
No primeiro dia haverá descanso, no oitavo dia haverá descanso. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tenda, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel.